Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez, em pensamentos, nos reunimos em Teu nome. Abençoa, amado Senhor, os nossos propósitos de aprendizado, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa que tem os trabalhos presenciais, as doutrinárias, acontecendo sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Quem estiver passando por aqui, sintam-se convidados. E às quartas-feiras, às 19 horas, nesse formato e de forma presencial também na nossa casa, nós temos o nosso estudo do Livro dos Espíritos. E vamos prosseguir hoje com o nosso estudo com a pergunta número 251, porque na semana anterior nós ficamos na pergunta número 250. Então, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 6º, que trata da vida espírita, e estamos no item Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. E hoje, dando prosseguimento, nós vamos à pergunta número 251. Quem está chegando aqui por agora, depois de terminar aqui o estudo, vai lá nas vídeos anteriores para poder acompanhar com a gente. Lembrando que a tradução que eu leio para vocês aqui é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, que eu amo, e vocês acompanham a leitura aí de casa com a tradução que vocês tiverem. Então, vamos lá? Pergunta número 251. Nesse item que vai tratar das percepções e sensações. Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos são sensíveis à música? Já vimos, né? Sobre a visão, começamos a entender sobre os sons, e agora Kardec está perguntando quando ele se refere aqui aos espíritos, né? Se os espíritos são sensíveis à música. Nós estamos aqui, já vimos isso nas questões anteriores, ele está se referindo. Quando nós, espíritos, não estamos mais na dimensão física, encarnados, nós somos sensíveis à música? Resposta dos espíritos: refere-se à música da terra? Que ela é perante a música celeste? Essa harmonia da qual ninguém pode ter sequer uma ideia. Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. No entanto, os espíritos vulgares podem provar certo prazer em ouvir a música dos homens, porque ainda não compreendem outras mais sublimes. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo quanto a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e mais suave. Belíssima resposta, né? Então, aqui a gente já começa. Quando os espíritos, Kardec pergunta se são sensíveis, né?
se apreciam, se gostam de música. Quando estamos na dimensão espiritual, os espíritos devolvem com outra pergunta. Vocês estão se referindo à música aí da terra de vocês? Opa, então significa que lá também tem música? Na dimensão espiritual tem música também? Então ele está perguntando, vocês estão perguntando se a gente gosta de música ou se vocês gostam, se nós gostamos da música de vocês? E aí eles dizem, o que é a música de vocês perante a música celeste? Então tem uma música, né, que a gente fica aqui a imaginar quando estamos agora aqui encarnados, essa música celeste, esse som, né, celestial, que nos conecta com o divino. E aí eles explicam que é uma harmonia da qual nós não podemos ter sequer uma ideia. Então, aquilo que a gente considera música ou uma boa música, os espíritos estão dizendo em relação à música celeste, a música que nós podemos perceber quando nós não estamos com essa limitação do corpo físico, né? Porque o corpo físico restringe a capacidade de percepção do espírito. Então, é de uma harmonia que a gente sequer é capaz de imaginar. E eles fazem uma comparação. Então, a música que nós podemos perceber na outra dimensão, né, sem o peso desta roupa que representa o espírito aqui, enquanto nós estamos encarnados, é como se a gente tivesse com uma suave melodia, comparando com um canto bem selvagem, bem sem, né? Mas guardada, gente, as devidas proporções aí da questão do que é que a gente considera como beleza. Mas eles querem dizer assim, entre uma música e uma melodia harmoniosa, agradável, e outra que não tem, que é composta, né, sem muito cuidado, né? Então, que seria assim, entre um canto selvagem e uma melodia harmoniosa e trabalhada, bem trabalhada, a comparação entre um e outro. Entretanto, eles continuam, os espíritos vulgares podem provar certo prazer em ouvir a música dos homens. A gente vê aqui que é um espírito que está respondendo essa pergunta, que ele tem uma linguagem mais, né? Quando ele fala em espíritos vulgares. O que é que está querendo dizer? O que a gente viu nas respostas anteriores é que quanto menor a evolução do espírito, mais restrita é a sua capacidade de usar a sua potencialidade, as características que tem como espírito de perceber melhor as coisas. Então, para os espíritos que ainda não estão num desenvolvimento espiritual, que ainda não tem suas habilidades muito integradas, né? Não conquistou assim tantas habilidades, não tem uma consciência tão ampliada, vão achar que a nossa música, né, a música aqui do plano material, eles vão gostar e ter até certo prazer em ouvir essa música. Mas quanto mais avançado, vão tendo a capacidade de perceber outros padrões, digamos assim, de sons, outro tipo de música que a gente poderia chamar o que seria a música celeste, a música divina. Seria como perceber, né, o som do Criador, o som do divino, a orquestra divina a tocar através de sua criação. Então, terminando, ele vai dizer, a música tem para os espíritos encantos infinitos em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Quanto mais desenvolvido o espírito, quanto mais habilidades integradas, quanto mais ampliação de consciência, melhor a gente vai podendo se apropriar de todas as potencialidades, de todas as características que nós, enquanto espíritos imortais, temos. Então, essa foi a resposta à pergunta 251 que Kardec fez, se os espíritos são sensíveis à música.
Já na pergunta 252, Kardec vai perguntar: e os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? Aproveitam como nós quando vemos belíssimas paisagens, o esplendor da natureza, aquilo como nos encanta. Quando a gente diz assim, oh, que coisa maravilhosa que o divino, olhe como o nosso planeta é lindo, olhe quantas belezas naturais nós temos. Kardec quer saber se os espíritos, ou seja, espíritos somos todos nós. Quando ele está perguntando aqui, quando a gente não está mais aqui, quando a gente está na dimensão espiritual, a gente também tem tocado, tem essa mesma sensibilidade a essas belezas naturais, as belezas da natureza? Resposta dos espíritos: as belezas naturais dos diversos planetas são tão diferentes que estamos longe de conhecê-las todas. Sim, são sensíveis, segundo sua aptidão para apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto, diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais a capacidade de perceber o conjunto da criação e não ficar preso apenas a determinados detalhes, determinados locais, determinados... Não, tem a capacidade de compreender o todo, de ver, apreciar o conjunto da obra do divino, do Criador. E quanto a gente tem visto muito isso nesse capítulo 6º, né? A capacidade da gente, quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente se desenvolve enquanto espírito, quanto mais habilidades a gente integra, quanto mais a gente amplia a nossa consciência, maior a gente vai poder usar todas as potencialidades que nós temos enquanto espíritos imortais que somos, através da visão, da audição, de todas as percepções que o espírito está dotado. E quanto mais a gente avança, mais amplia a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de captar a criação, ela vai se tornando cada vez maior. Os espíritos têm reforçado isso muito aqui nesse item das sensações e percepções. E para encerrar hoje com a pergunta 253, que a gente não tem nenhuma pressa, né, porque nós somos um grupo de estudos e não um grupo de leitura, e nós precisamos, né, de tempo lá no grupo, que nós lemos as mesmas respostas aqui nesse formato e no grupo lá presencial. Então a gente precisa ter tempo para discutir, para cada um dar a sua opinião, para a gente refletir sobre essas perguntas. Então a gente não tem pressa nenhuma. Então vamos à pergunta número 253, em que Kardec diz: experimentam os espíritos as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Então, quando estamos desencarnados, as mesmas necessidades e sofrimentos físicos no corpo físico, os espíritos também apresentam quando estão desencarnados. Eles os conhecem porque os sofreram, mas não os experimentam materialmente como os encarnados, porque são espíritos. Então, não dá para ser do mesmo jeito o sofrimento físico, porque está em outra dimensão. E lá, o nosso corpo, as propriedades é diferente dessa matéria do corpo físico que nós estamos aqui. Mas ele nos diz o quê? Mas nós conhecemos essas necessidades e esses sofrimentos, porque já estivemos encarnados várias e várias vezes. E como somos espíritos imortais, todas as experiências que já vivenciamos, elas nos pertencem. Nós não perdemos nos diversos aprendizados que nós temos
com os diversos personagens que nós utilizamos. Hoje eu utilizo este personagem para me representar, Sandra Naira, enquanto espírito imortal que eu sou. Então, quando eu não estiver mais aqui, não estiver utilizando mais este corpo físico, que representa este personagem, Sandra Naira, eu espírito, eu individualidade, todas as sensações, necessidades e sofrimentos que esse personagem vivenciou neste corpo físico, isso vai me pertencer, isso vai estar em mim. Eu vou ter esta memória das experiências que foram vividas. Ok, meus amores? Então a gente vai ficar por aqui hoje, mas semana que vem, às 19 horas, na próxima quarta, nós estamos juntos, temos esse encontro marcado aqui e também na nossa casa lá, de forma presencial, ok? Quem estiver passando por perto, vem estudar com a gente, serão muito bem-vindos, vai ser um prazer imenso ter vocês com a gente, ok? Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Hoje o beijinho especial vai para 2 garotinhas que assistem, que acompanham nossos estudos com as vovós. Vai para Ana Cecília, de 11 aninhos, e Lívia, que acompanham os nossos estudos aqui nesse formato com suas vovós. Beijinho, Ana Cecília e Lívia. E claro, um beijo no coração de todos e até a semana que vem.